Ao de replantar, saindo um monte de raizinha nova. E aqui trazendo aqui tudo que eu faço nas plantas, eu vou estar gravando e mostrando para vocês. Oi gente, bem-vindos pessoal a mais um JV Responde, e no vídeo de hoje eu vou estar respondendo a todas as dúvidas das pessoas que comentaram no vídeo da semana passada, tá? Então quem comentou semana passada eu tô respondendo no vídeo de hoje, e quem quiser que eu responda a sua dúvida no próximo JV Responde, é só colocar sua dúvida aqui nos comentários, tá bom? Então vamos lá, gente. A primeira dúvida é da Denise, ela tá perguntando como plantar uma orquídea sem raiz, né? Então, Denise, você vai plantar normalmente, tá? Planta ela direitinho lá, não enterra muito o rizoma dela, tá? Deixa mais por cima. E se você assistiu o vídeo de como fixar o arame no vaso, faz daquele jeito, fixa o arame, amarra ela no arame para ela ficar mais firme, coloca o substrato, tá? Normalmente, planta ela como se fosse uma planta com raiz normalmente, né? E rega também direitinho. Se você tem bocache, coloca uma trouxinha de bocache que ajuda muito no enraizamento, tá? E aduba normalmente com adubos foliares também, tá? Porque aí o adubo foliar, ela vai absorver pelas folhas, né? Aquele adubo, e isso vai dar mais força para ela poder soltar brotinhos novos e raizinhas novas, tá? Então, planta normalmente, rega normalmente e aduba normalmente, que logo ela se recupera, tá bom? A próxima dúvida é da Ivete. Ela tá falando que as Phalaenopsis e os Denfal dela tá ficando com as folhas na parte de baixo das folhas meio prateado e depois vai escurecendo. Então, Ivete, isso pode ser ácaro, tá? Você tá perguntando se é ácaro, fungo ou bactéria. Pode ser algum tipo de ácaro, tá bom? Mas eu não posso ter certeza, né? Não posso te falar certeza por aqui. Então me chama no WhatsApp, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, e me manda foto de como tá as folhas das plantas, tá? Porque pode ser várias causas, várias coisas podem causar isso. Então me manda foto lá para eu ver o que realmente está acontecendo com as suas plantas, tá bom? A próxima pergunta é da Neuci Oliveira. Ela tá perguntando se pode plantar Zygopetalum na mistura de tudo. Então, Neuci, eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre o Zygopetalum, né? E assim, você pode fazer um mix. Faz um mix com casca de pinos, carvão, um pouquinho de brita também, tá? Pode fazer essa misturona aí e plantar ele, que ele vai super bem. O meu aqui tá plantado na casca de pinos com carvão, tá? E tá indo super bem. Aí dá uma olhadinha no vídeo aí que eu dou várias dicas sobre plantio dele, de como cuidar, tá? Só tem que manter umidade para ele, tá? Ele não pode ficar em local muito seco e muito iluminado não, tá? Tem que colocar num local ameno assim, que pega a luminosidade, mas assim, num sombrite de 70%, 80%, tá? E assiste o vídeo aí, dá uma olhadinha aí no canal que tem um vídeo sobre ele e eu tô explicando tudo direitinho, tá bom? O Mário Luiz tá falando que o dendróbio dele deu muitos cakes, né? Ele retirou e plantou, tá perguntando se também precisam de estresse. Então, Mário, assim, se você replantou esses cakes agora, né, não precisa fazer estresse neles esse ano, tá? Espera eles se desenvolver mais, ficar plantas maiores, para assim você fazer o estresse e não matar eles, né? Porque se eles for plantas menores, mais sensíveis no caso, e você fazer o estresse hídrico nele, vai acabar matando eles, porque são mais sensíveis do que os outros, né? Então, sempre que você for fazer o estresse numa planta, num dendróbio no caso, o dendróbio nobile, né, que é o estresse mais forte, você dá uma olhada e vê se ele tá com as raízes bem fixadas, tá? Se as raízes dele estão bem desenvolvidas, para assim você poder fazer o estresse e ele não sofrer tanto, tá? Porque mesmo ele enraizado, grudadinho no tronquinho, né, ou enraizado no vaso, ele vai sofrer muito com esse estresse, né? E isso vai, se ele não tiver enraizado e não tiver raizinhas desenvolvidas, pode trazer graves problemas para a planta, tá? E pode até matar. Então, dá uma olhadinha aí, esses cakes que você replantou, né? Provavelmente você replantou ano passado agora. Então deixa quieto, tá? Só ano que vem ou no outro que você faz o estresse, tá bom? A Delma Passos está falando que é nova no cultivo de orquídeas e gostaria de saber qual o melhor substrato para Denfal. Então, Delma, eu tenho até um vídeo aí também no canal sobre o replante de Denfal, né? E assim, eles não gostam de substrato que retém muita umidade, tá? Então, opte por ou
casca de pinos pura, ou então carvão puro, ou então a mistura de casca de pinos com carvão, um pouquinho de brita, que eles vão super bem, tá? Só evita mais o Sphagnum, tá? Evita um pouco o Sphagnum, porque Dendróbio não gosta muito de umidade excessiva nas raízes, tá? A Jade Araújo tá falando que as raízes de cima das Phalaenopsis dela fica branca, tá perguntando se é normal. Então, Jade, geralmente o aspecto das raízes das Phalaenopsis, quando estão secas, é meio esbranquiçado, né? Então, me manda foto dela lá para eu ter certeza disso, né? Se for o aspecto normal, é normal, tá? Agora, se estiver meio assim, que criando uma casquinha branca ou alguma coisa do tipo, aí já é outra coisa, né? Pode ser várias causas que pode estar acontecendo aí com a sua planta, tá? Então, me manda foto da sua Phalaenopsis lá no meu WhatsApp, tá? Manda foto lá para eu ver como que estão essas raízes, o que pode ser, se é normal ou não, tá bom? E a Jade também tá perguntando qual a época de floração das Phalaenopsis. Jade, a floração das Phalaenopsis, essas mais comuns, esses híbridos, ela não tem época, tá? Elas florescem durante o ano todo, tá? Não tem uma época em específico. No caso, as espécies, né? As Phalaenopsis espécies têm as suas épocas de floração, que aí eu vou estar tratando em outros vídeos, que não dá para eu falando tudo aqui, né? Mas as Phalaenopsis mais comuns, essas que a gente encontra para vender aí por todo lado, elas não têm uma época específica de floração, tá? São híbridos que florescem durante o ano todo. A Adriana Paixão tá falando que a Phalaenopsis dela tá amarelando a haste e uma folha amarelou e caiu, se é normal. Ou precisa de adubo. Adriana, para a haste dela tá amarelando, pode ser falta de umidade, tá? Pode ser falta de água ou então falta de nutrientes realmente. Então eu não sei qual que é a sua adubação nelas, você não me falou aqui, né? Mas é bom usar o Pitter de manutenção, floração e crescimento e o Bokashi para poder ajudar bastante, tá? Talvez ela pode estar amarelando a haste por falta de nutriente realmente, tá? Agora sim, a folha amarelar e cair, as folhas de baixo da planta, não tem problema não, tá? Isso acontece, a planta com o tempo vai descartar a folha, né? E então ela vai sugar os nutrientes tudo da folha, a folha vai amarelar, vai secar e cair, tá? Então não preocupa com folha caindo não, só se preocupa se for o brotinho, tá? Se for a folhinha a picar, o brotinho dela, aí é perigoso. Agora se for as folhas de baixo, não tem problema não, tá bom? Mas aí você me manda lá no WhatsApp como que é a adubação, como que você faz a adubação das Phalaenopsis, tá? Pra eu poder ter certeza do que tá acontecendo, tá bom? A Ana Maria tá perguntando se pode colocar a Wanda num balde. Num balde com água, né? Que ela rega elas 3 vezes no dia e mesmo assim estão desidratando. Ana Maria, a gente não pode regar Wandas esse tanto, tá? Não pode não, porque ela pode até desidratar por excesso de água, entendeu? Porque elas gostam que as raízes dela ficam aeradas, entendeu? Ela gosta de ventilação nas raízes e se ficar molhando toda hora a raiz molhada, ela vai ficar meio que sufocada, né? Ela vai afogar no caso, tá? Então, não coloca ela em balde não, tá? Tenta regar uma vez por dia, todo dia de manhãzinha você rega ela e com o tempo você vai ver que ela vai melhorando e vai voltando ao normal, tá? Só não pode regar 3 vezes no dia porque é muita coisa, tá? Regar 3 vezes no dia é água excessiva, tá bom? Mesmo que elas gostam de umidade, ela não gosta que as raízes fiquem encharcadas sempre. Então tomem cuidado com isso aí, tá, gente? E Wanda, reguem uma vez por dia, no máximo mesmo 2, se tiver muito quente aí no lugar que você mora, tá? Caso contrário, só uma vez tá ótimo. A Rosiane Almeida tá perguntando como fazer Renanthera florir. Ela cultiva no carvão com casca de pinos, aduba com torta de mamona e farinha de osso. Ela diz que tem mais de 1 metro a Renanthera dela e fica no sol, ela pega sol. O que tá faltando? Então, Rosiane, Renanthera gosta de sol pleno praticamente o dia todo, tá? Então, se tá pegando só alguma partezinha do dia, tipo só de manhã ou só à tarde, pode ser a causa dela não tá florindo, tá? Você falou que tá regando com torta de mamona e farinha de osso. Regando não, adubando no caso, né? Com torta de mamona e farinha de osso. O ideal é você colocar um adubo foliar também, tá? Um adubo foliar vai ajudar muito na floração dela, então você coloca uma semana de manutenção, na outra de floração, e com o Bokashi e a farinha de osso, com a torta de mamona e a farinha de osso ali, não tem problema nenhum, tá? Pode continuar com ela, mas aumenta aí o de manutenção e floração. E se ela pegar sol só uma parte do dia, coloca num local que pega mais luminosidade, tá? Mais sol em
por mais tempo, entendeu? Porque elas gostam de muito sol, muita luminosidade, porque senão não florescem mesmo, tá? A Vilma da Silva tá perguntando qual a diferença do fungo para os ácaros. Vilma, os ácaros, eles são meio que insetos, entendeu? Micro insetinhos bem pequenininhos da família das aranhas, no caso. E na família das aranhas, do carrapato, eles são todos da mesma família. Ele vai na planta, suga ela, né? O ácaro, no caso. O fungo não. O fungo já é uns bichinhos microscópicos, né? Que entra na folha e faz aquele estrago todo. Eu já vou fazer um vídeo sobre os ácaros, né, explicando direitinho, e depois sobre os fungos. Então, aguarde um pouquinho aí que logo vai ter vídeo no canal explicando direitinho pra você isso, tá? Mas a diferença é essa. Fungo é uma coisa microscópica que não dá pra gente ver. Os ácaros já são insetinhos minúsculos, minúsculos mesmo. Tem que olhar muito de pertinho pra ver se vê eles, entendeu? Mas são bem diferentes um do outro, tá? A Marisa Marta tá falando que a orquídea com cheiro de coco dela, né, a Maxillaria tenuifolia, tá com os bulbos murchando. Por quê? O que tá faltando? Marisa, a Maxillaria, você não falou se replantou ela agora, se ela já estava plantada, né? Mas assim, sempre que você vê que o substrato dela secou, rega de novo, tá? Não deixa muito tempo sem regar não, porque isso pode causar desidratação, tá? Pode ser isso que está acontecendo e por isso ela tá murchando os bulbos. Então aumenta um pouquinho aí as regas, tá? Se você quiser, me chama no WhatsApp lá, me explica direitinho como que você cuida dela, me explica certinho o caso, né, seu aí, e me manda foto dessa maxilária para eu poder ver direitinho, tá bom? A Maria Aparecida tá falando que eu falei para cortar a regra do Dendrobium, mas... E tá perguntando se é mais de 2 dias ou mais, né, porque tem que deixar de regar. Maria Aparecida, a regra do Dendrobium a gente tem que cortar a partir de maio, tá? No final de maio a gente começa a cortar as regas. Você vai começar, tipo, você rega, vamos supor, dia sim, dia não, né? Ou se não, 3 vezes na semana. Você vai passar a regar uma vez por semana, depois uma vez a cada 2 semanas e vai diminuindo cada vez mais. Quando chegar em agosto, eu até fiz um vídeo aí sobre o Dendrobium nobile, né? Quando chegar em agosto, você vai cortar totalmente a rega, tá? Então ele vai ficar no agosto inteirinho sem regas e em setembro ele vai começar a sair os botões florais, tá? Então isso serve para Dendrobium nobile, tá? Falando para Dendrobium nobile. Outros dendróbios o estresse é diferente, tá? Se fazer esse estresse com outros dendróbios, eles provavelmente morrem, tá? Então toma cuidado aí. A Sara Félix, ela quer que fala sobre Miltonia flavensis, eu acho que é isso. Ela diz que a dela não vai pra frente, ela aduba com de manutenção, enraizador e de crescimento, eu acho que é isso também que ela quis dizer. E ela cultiva na varanda, pega sol a manhã toda. Sara, Miltonias, elas não gostam de excesso de água, tá? Então, sempre que você vê que o substrato secou, rega novamente. Não deixa seco por muito tempo, porque falta de água também faz elas se desidratar muito rápido, tá? Então, tomem cuidado com as regas, tá bom? Sempre que secar, rega novamente. Nunca rega quando estiver úmido. E é isso. A adubação tá boa, tá? Se ela já enraizou, não precisa mais colocar o enraizador. Pode colocar um de floração no lugar dele, tá? Uma semana de manutenção, na outra de floração, na outra o de crescimento, tá bom? Se você tiver também bocache, coloca no cantinho do vaso aí que vai ajudar muito nos nutrientes da planta, tá? Então a dica é essa. Se você quiser me mandar foto dela no WhatsApp, vai estar aqui na descrição do vídeo o WhatsApp, me chama lá e manda foto dela, tá bom? E a última pergunta, gente, é do Marcos Júnior. Ele tá perguntando qual é a altura ideal do sombrite, né, para as orquídeas. Então, Marcos, vai depender da luminosidade que a orquídea necessita, né? Tipo, plantas que gostam de mais luminosidade, a gente prefere colocar mais em cima, tá? Tipo uns 20, 30 centímetros de longura do sombrite, tá? A longura ideal, no caso, né? A altura ideal, uns 20, 30 centímetros longe do sombrite. E plantas que gostam de menos luminosidade, a gente coloca mais abaixo, né? Então, no lado de cima, no caso aqui, as catleias, dendróbions, essas coisas. E aqui para baixo, no caso, pendurar aqui embaixo, phalaenopsis, bulbophyllums, plantas que não gostam de muito calor e não gostam de muito calor e muita claridade, tá? Muita luminosidade. Então, plantas que gostam de menos luminosidade e menos calor, a gente coloca mais abaixo e as outras coloca mais acima de 20 a 30 centímetros, tá bom?
Então, gente, o vídeo de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês, tá? Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreve aqui no canal para mais dicas, tá bom? E se você tem alguma dúvida e queira que eu responda no próximo JV Responde, coloca aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Então, um beijo, gente, um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal!